Foi imensa alegria que nós nos reunimos aqui mais uma vez. Já fazia um bom tempo que eu não vinha. Eu costumo trabalhar às segundas-feiras numa outra casa, mas fiquei muito feliz pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês essa noite. A Márcia perguntou, eu não consegui ver. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Márcio? Seja muito bem-vindo, Márcio, a essa casa. Obrigado. Cara de pau, né, Márcio? Bom, o tema que foi proposto pela casa essa noite, como a Márcia bem falou, está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Especificamente, quando a espiritualidade nos fala a respeito de que todo aquele que se elevar será rebaixado. Interessante trazer para os nossos dias atuais, né? Vamos pensar, por exemplo, no mercado de trabalho. Um mercado altamente competitivo, onde nós temos que ser os melhores da nossa área, temos que nos preparar, nos elevar intelectualmente para que possamos angariar, para que possamos conseguir as melhores vagas, os melhores salários. Trazendo para o contexto atual, será que esta frase de elevação ainda caberia? Porque traz um contrassenso, né? Será que se eu for o melhor e buscar crescer, ou às vezes buscar um crescimento material, físico, estarei indo na contramão do que Jesus nos falava? Vamos entender então, nas entrelinhas, o que Jesus quis nos falar, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse texto tem como base Mateus 18:1, que nos fala: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Uma pergunta interessante. Os apóstolos estavam muito motivados com a presença de Jesus, com seus ensinamentos. Então imaginem Jesus aqui em nosso meio nos trazendo as boas novas. Ficaríamos todos entusiasmados, querendo saber um pouco mais, e eles tinham curiosidade: quem seria o maior aí no reino dos céus? Seria Moisés, Elias, Abraão? Quem é Jesus? Eles trouxeram essa questão para o mestre. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Já começa a mudar um pouco daquela visão. E diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É interessante quando ele fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Também já é um choque, porque ele fala: mas como nascer de novo? Acredito que os apóstolos também, a Jesus, quando declarou isso, perguntaram: como voltar a ser uma criança? Como voltar a ter uma idade menor? Né? Como que eu faria isso? Deve ter dado um grande nó na cabeça deles. Ele continua e disse: em verdade vos digo, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele usa a palavra humilhar. Mas será que a criança estava sendo humilhada ali? Estava sendo maltratada? Por que ele usa a palavra humilhar? E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, o estudo do Evangelho dessa noite está todo baseado neste capítulo de Mateus. O maior do reino dos céus. Jesus então fala: se não vos converterdes. Já ouviram falar nessa palavra conversão? Geralmente os nossos irmãos evangélicos usam muito, né? Olha, você precisa se converter a Jesus, precisa aceitá-lo, precisa seguir o seu evangelho. E essa conversão que Jesus queria nos apresentar é uma conversão de mudança de rumo, de direção. Então, olha, se vocês não mudarem a forma, os hábitos, o jeito de ser, de agir, de pensar, não tem jeito. Precisa converter, precisa mudar, precisa transformar a forma como vocês enxergam o mundo. E não tornar-vos quais crianças. E as crianças é o início de tudo, é onde nós iniciamos ali o nosso processo de aprendizado na fase encarnada, na fase nova material. Trazemos o véu do esquecimento, esquecemos tudo que passou ali na erraticidade, no plano espiritual, e começamos a dar novos passos em direção a uma nova existência, né? E Jesus frisa aqui a criança como a pureza do coração. A criança ela é muito espontânea, né? Geralmente nós dizemos que criança não mente,
Então, se ela quer, ela fala, se ela não quer, ela não concorda, não costuma fazer muito sermão ou muita sala para ninguém. Se quer, quer, não quer, não quer. Jesus começa a dizer que nós teríamos que agir como crianças novamente. Parece que é uma desconstrução, né, de tudo aquilo que nós aprendemos até aquele momento. Não entrareis no reino dos céus. Então ele fala, precisa se converter, mudar a direção, tornar-se como uma criança pura de coração, senão vocês não irão entrar no reino dos céus. Parece algo assim muito taxativo. Olha, se não tiver esses requisitos, não entra. Mas o Evangelho também traz uma segunda passagem que faz uma referência à salvação, onde diz que fora da caridade não há salvação. Então parece que são dois aspectos, né? O primeiro aspecto é se tornar como uma criança, se converter, se tornar puro de coração, e o segundo é a prática da caridade. Bom, ambos vão combater as duas maiores chagas que o Evangelho nos fala, que é o orgulho e o egoísmo. Quando Jesus fala, bom, eu vou até avançar aqui um pouquinho, aquele, portanto, que se humilhar, ele usou esse verbo para comparar a criança, e se tornar pequeno como esta criança, ou seja, tirar os preconceitos, os vícios, se transformar, não dará o reino dos céus. Humilhar aqui tem um sentido de humildade, se tornar humilde, se tornar pobre. Pobre do quê? Dos sentimentos que nos, muitas vezes, afastam do caminho de Deus, que nos afastam do aperfeiçoamento moral. Então a humildade ela vem combater justamente o nosso orgulho, que é uma das grandes chagas. E a caridade vem combater o nosso egoísmo. Então, se nós não formos pessoas humildes e caridosas, entenda a caridade como uma expressão maior do amor, e aí um coração que mantém sentimentos como o ódio, a raiva, o rancor, o desejo de vingança, é um coração que não pode também comportar o amor. Não há espaço para os dois. Então, se nós não limparmos os nossos sentimentos, se nós não começarmos a fazer uma reforma a partir daquilo que nós sentimos, todo o resto fica muito difícil. E aí existe a asa, né, do nosso desenvolvimento, que é intelectual e moral, a asa dos sentimentos. E quando lá nos 2 mandamentos Jesus fala, olha, vamos resumir todas essas leis? Não posso trabalhar no sábado, não posso brigar, não posso matar, não posso fazer uma série de coisas. Vamos resumir tudo? Ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu sentimento, de todo o seu ser. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que tem um peso equivalente, é ama teu próximo como a ti mesmo. Então ama a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Veja que é um amor racional, né? Não é aquele amor, você tem que amar a Deus porque é assim que funciona. Se você não amar a Deus, você vai para o inferno. Então, eu preciso compreender a Deus através dos estudos, através das leis universais, naturais, as leis que o Espiritismo veio nos revelar, através dos nossos sentimentos, através da nossa pureza, de todo o nosso ser. Era isso que Jesus queria falar lá atrás. E ele continua, e receber em meu nome a criança, tal como acabo de dizer, a mim também recebe. Ele quer falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chega ao Pai, que ninguém se eleva espiritualmente, que ninguém cresce espiritualmente, se não seguir os seus caminhos. Mas Jesus ele não queria se colocar como uma pessoa dona, né, completamente da verdade. Ele nos dá e respeita o livre-arbítrio, ele cumpre as leis e traz um significado novo. Olha, este é o caminho. Se seguimos o caminho do amor, se seguimos o caminho da compaixão, se seguimos o caminho da bondade, nós poderemos viver uma vida plena e repleta. E ainda que nós atravessássemos aí a sombra da morte, vales terríveis, e ainda que passássemos por dificuldades financeiras, materiais, dificuldades de saúde, se nós tivermos o Evangelho de Jesus como um caminho a seguir, com certeza nós passaremos por essas provas. Porque o Evangelho é muito vivo. Quem é que faz o Evangelho no lar? E é interessante. Pode ser que daqui a um mês caia o mesmo capítulo que você leu, né, no dia de hoje. O entendimento é diferente.
né? Porque o Evangelho ele é vivo, ele é transformador. E ele fala de encontro e vai de encontro à tua necessidade, ao teu momento. Então a palavra de Jesus, quando nós começamos a compreender ela de todo o nosso entendimento, com todos os nossos sentimentos, ela passa a ser um veículo de transformação. E aí nós precisamos deixar, muitas vezes, aquilo que nós aprendemos na antiguidade. Passamos a desconstruir. Porque, obviamente, tivemos formações, todos nós, diferentes, né? Viemos de culturas religiosas diferentes. Mas chegamos a um ponto onde talvez aquelas verdades já não alimentavam mais a nossa alma, o nosso ser. Precisávamos de mais. E como Paulo falava, quando eu era criança eu tinha que me alimentar da papinha, né, do leite materno, daquele alimento que era próprio para a minha idade. A partir do momento que começa a crescer, preciso de alimentos que são correspondentes à minha idade, que vão trazer ali os nutrientes, as vitaminas necessárias para que eu possa me desenvolver fisicamente. E espiritualmente também é a mesma coisa, né? E não que aqui tem uma verdade absoluta, em outro lugar, não. Mas se você está aqui essa noite, com certeza é porque procura algo a mais. Uma compreensão mais profunda deste Evangelho. Então é a hora de nos alimentarmos de algo que vai nos dar a fortaleza, vai nos dar a aquisição de valores que não irão se perder nas nossas batalhas diárias. E quem aqui tem problema? Menorzinho, maiorzinho? Só nós três? Então a casa está bem, gente. Parabéns. Todos nós temos algum tipo de problema. Mas quando nós estamos fortalecidos na fé, né, e aí a fé como um instrumento que você não enxerga aquela solução de imediato, mas você confia, você acredita, você trabalha em prol dos seus sonhos, aí sim você tem um caminho, que Jesus nos fala, firmes e fortes, para poder atravessar qualquer sombra, qualquer vale, por mais escuro e difícil que seja nas nossas vidas. Lá no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ele vai nos explicar um pouquinho mais o que seria o reino de Deus. Vocês sabem onde fica o reino de Deus? Será que ficaria um pouco mais alto que o nosso lar? Ou mais baixo? O nosso lar seria o reino de Deus? A gente ouve falar muito do nosso lar, né? Onde será que estaria esse reino de Deus? Aonde? Chico vai nos falar um pouquinho. Dessa passagem, Jesus é interpelado por um dos senhores da lei lá. Ele fala: Galileu, o que fazes na cidade? Está falando com Jesus. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Jesus estava lá em Jerusalém buscando a edificação do reino de Deus. Então parece que não é lá no céu, né? Não é lá no nosso lar, ele queria edificar ali em Jerusalém. Reino de Deus? Perguntou. Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser este reino? E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. Ou seja, né, quando Jesus também é perguntado por aquela samaritana: olha, nós devemos adorar a Deus aqui, no monte ou em Jerusalém? E Jesus fala: olha, é chegado o momento em que vocês não vão adorar mais a Deus nem aqui no monte nem em Jerusalém, mas irão adorar a Deus em espírito e em verdade, com todo o seu ser, com todo o teu conhecimento, com todo o teu sentimento. Não é uma adoração e um conhecimento externo, mas que está dentro de nós. E muitas vezes já ouvimos falar, né? Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós, mas ele está sendo desenvolvido aos poucos, né? Nós ainda estamos gatinhando, vamos construindo ali tijolinho a tijolinho deste reino. Nós só iremos conseguir essa transformação através dos 2 maiores mandamentos, que resumidamente é o quê? Amar, 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 amar. Então aquela dificuldade que nós temos dentro de casa é justamente porque a nossa família, ela é constituída como uma célula matriz da nossa sociedade. É ali que começa a transformação, os primeiros passos. Foi ali na nossa casa, na casa dos nossos pais e avós, que fomos adquirindo nossos primeiros conhecimentos. E foi assim que os nossos filhos foram aprendendo conosco, foram tendo as primeiras lições.
e a partir daí vai se formando uma sociedade. E eu pergunto, como que está a nossa sociedade nos dias atuais? Tá bacana? Nossa, que legal, tudo jóia, nosso momento político é ideal, não existe delação premiada porque está tudo jóia, não tem o que delatar. Como que está a nossa sociedade? E é culpa de quem? Se a nossa casa é uma célula matriz da sociedade, e a sociedade está um caos, vocês concordam que nós temos uma parcela também de não sei se culpa, mas responsabilidade por tudo que está acontecendo? Nós temos o livre-arbítrio. Se eu voto no candidato A ou B, é um direito meu, um direito adquirido. Né? Houve um grande movimento para que eu tivesse essa liberdade, esse poder de voto. Então, como que eu estou utilizando esse poder? Às vezes eu deixo vender o meu voto por algum favorecimento, porque culturalmente é assim que funciona, então o fulano ele rouba, mas faz. Como que eu tenho me portado diante desse benefício a qual me foi concedido? Tudo isso nós temos que pensar. Trazer para o plano do raciocínio a nossa responsabilidade na edificação desse reino de Deus. A começar por onde? Dentro de nós. Assim, com essa estrutura, e eu falei do Evangelho no Lar, quando nós começamos a fazer o Evangelho no Lar, nós começamos a trazer esse Evangelho para dentro de casa. Então, quantos aqui gostariam de ter o filho nessa noite junto aqui, nessa palestra? Gostaríamos? Todos nós gostaríamos. Mas, por N motivos, não podem. Então, que tal nós levarmos o Evangelho para dentro do nosso lar? Começarmos a introduzir os nossos filhos nos aprendizados evangélicos, numa noite gostosa como essa, onde nós vamos ali discutir coisas que irão edificar, em vez de ficar parados em frente à televisão. Olha quanta coisa nós podemos fazer para iniciar a transformação desse mundo, para ele ser exatamente aquilo que nós sonhamos, mas a partir de nós, dentro de nós. Eu que seria pobre, né? Bem-aventurado dos pobres, quer dizer que se eu tiver o desejo de conquistar um bem material, um carro, uma casa, eu não herdarei o reino de Deus, que é somente para os pobres? Não. O pobre aqui ele quer trazer uma conotação de humilde, de simples, de desprovido de sentimentos, como o orgulho que nós falamos ainda há pouco, como o egoísmo. Então, numa releitura, nós poderíamos falar que bem-aventurados os humildes de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E a esposa de Zebedeu, ele chega até Jesus e pergunta: olha, mestre, eu queria que os meus filhos se assentassem ao teu lado no reino de Deus, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus, obviamente, que não pode conceder aquele desejo, porque os apóstolos ainda estavam caminhando, ainda estavam ali aprendendo com Jesus, e ele ainda fala: será que eles poderiam beber do mesmo cálice que eu vou beber? Não estavam preparados ainda. Mas é natural que uma mãe deseje o melhor para os seus filhos, não é verdade? Mas mostrou ali que ela ainda tinha um pouco de egoísmo, e gera ali um certo tumulto entre os apóstolos, a qual Jesus depois vem de uma forma branda e vai esclarecer a respeito do reino dos céus. Jesus então quis nos ensinar sobre a humildade, pois sem a humildade nenhuma virtude se mantém. Então é o desejo sincero de servir. É lei de atração, de ação e reação. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu vou fazer para o outro. Mas o meu esposo não me ama, minha esposa não me dá o devido valor, em casa é um tumulto, é bagunça, é briga. Até quanto eu tenho contribuído para que o ambiente seja este? Ou será que o amor que eu quero receber, eu tenho tido a condição de dar? Será que a paz que eu quero para a minha vida, eu tenho trazido e lutado por ela dentro de casa? Primeiramente, eu preciso servir, auxiliar, o espírito de busca de melhorias para um conjunto e não só para mim. Então, se na minha casa às vezes a situação não está tão boa, o que eu poderia fazer para mudar? Será que tenho tido a paciência necessária para ter equilíbrio nas situações mais difíceis, para contornar, para orar? Geralmente falamos: olha, conta até 10. Será que nesse contar até 10 de uma forma tranquila, de uma forma calma, eu levando o meu pensamento, buscando ali uma oração, uma prece, não seria aqueles 10
segundos ali, o que poderia transformar toda uma situação? Ou será que eu sou daquele que não leva o desaforo para casa? Falou, vai receber. Será que essa conduta tem sido necessária para manter o meu lar, a minha casa, o meu trabalho, a minha vida de forma harmoniosa? Aquele que quiser ser o maior deve ser o último, o servo, o que mais serve, pois todo aquele que se elevar será rebaixado. Então é a elevação do nosso orgulho, das nossas vaidades, muitas vezes do nosso sentimento de não levar o desaforo para casa. É essa elevação que faz com que nós sejamos rebaixados. Mas toda vez que nós rebaixamos esses sentimentos e buscamos dentro do Evangelho o amor edificante, o amor transformador, e passamos a nos elevar nesses sentimentos, aí sim a transformação ocorre. Tudo bem? Todo mundo meio assustado? São 20 minutos, ultrapassei 2. Quero agradecer a presença de todos vocês. E nós possamos nos ver muito em breve. Muito obrigado. Eu quero convidá-los à prece neste momento. Aquele que sentir a vontade de fechar seus olhos, nós possamos nesse instante acalmar a nossa mente, o nosso coração, buscar o correto entendimento dos ensinamentos dessa noite, pois o Evangelho de Jesus tem o objetivo principal de trazer a esperança, o acolhimento, de ser um modelo, de ser um caminho que nos leve a uma vida plena, uma vida onde nós possamos gozar de saúde, gozar de dias melhores. E esses dias, esses objetivos só serão alcançados a partir do correto entendimento do significado verdadeiro da boa nova de Jesus. A nossa reforma íntima, ela não depende de uma exclusão daquilo que fomos, ou de barrar todos os sentimentos que hoje nós ainda temos, dos desejos que ainda carregamos, mas sim de uma transformação gradual. Que possamos então, com muita sinceridade, ao olhar para os nossos sentimentos e pensamentos, buscarmos a edificação do reino de Deus em nossos corações, buscar a edificação do amor, pois só o amor, esse sentimento tão nobre, pode transformar toda a situação que nós vivemos. Colocamos agora em prece, em oração, em vibração, todos aqueles que em algum momento nesse dia de hoje ou nos dias passados nós tivemos algum desentendimento. Pessoas que em algum momento nós acabamos ferindo com palavras ou nos permitindo sermos feridos. Que possamos, através do perdão, através da boa vontade, através do desejo sincero de mudar, conceder então uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade que vai começar a partir de mim. Pois todo sentimento que difere do amor é como um veneno que tomo, achando que estou oferecendo ao próximo. Que eu possa, nos dias que se seguirão, ter esse Evangelho na minha mente, começar a processar, reler o texto, procurar o esclarecimento correto, para que a transformação que eu queira nas pessoas, no meu trabalho, no mundo à minha volta, possa começar a partir das minhas ações, a partir das minhas atitudes. Pedimos ao Pai que acompanhe cada um de nós ao retorno aos nossos lares, aos nossos compromissos, e que na próxima segunda possamos novamente estar aqui reunidos, com um coração alegre, com um sorriso no rosto, pois nos é concedido sempre a oportunidade de um alimento que vai muito além do alimento físico, material, que é o alimento espiritual a qual Jesus nos distribui a cada palestra, a cada estudo que é oferecido por esta casa. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.